6. Felicidade é harmonia nas relações. Jesus falou sobre a felicidade no Sermão das Bem-aventuranças, registrado em Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. A palavra grega makarios, bem-aventurado, significa feliz, muito feliz. Trata-se da felicidade plena, aquela que inunda o nosso ser, apesar das circunstâncias. Como já enfatizamos, o problema do homem não é a busca da felicidade, mas o contentar-se com uma suposta felicidade que nada mais é do que experimentar momentos de satisfação, algo terreno, momentâneo. Deus nos criou e nos salvou para a maior das felicidades, a de conhecê-lo e de viver para ele. Já vimos que, conforme Salomão frisou, a felicidade verdadeira não está nas coisas, mas em Deus. É na presença do Senhor que existe plenitude de alegria. Por isso, o propósito principal da nossa vida é conhecer a Deus e usufruir da sua intimidade. Na sua relação de bem-aventuranças ou de felicidades, Jesus nos fala sobre um correto relacionamento com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Somos felizes quando nossas relações estão harmonizadas em 3 níveis de relacionamentos. Em primeiro lugar, a felicidade consiste numa correta relação com Deus. As 2 primeiras bem-aventuranças falam justamente de uma correta maneira de nos aproximarmos do Senhor. Na equação divina que subverte a lógica meramente humana, feliz é o humilde de espírito e bem-aventurado o que chora. Esses conceitos estão na contramão dos valores do mundo atual, que dá importância à arrogância e ao alto conceito de si mesmo. O detalhe é que a palavra grega que define o que conhecemos como humilde é tokos, que significa pobre, carente, desprovido completamente dos bens mais necessários. Feliz é o homem que se aproxima de Deus sabendo de sua total falência espiritual, e nessa condição agarra-se à graça de Deus. A palavra usada para choro é a mais forte do vocabulário grego. Era empregada para descrever o pranto pela perda de um ente querido. Trata-se de um choro profundo, doloroso e amargo. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados e sente tristeza diante de Deus pelas mazelas do seu coração. Aqueles que se aproximam do Senhor, conscientes de sua total necessidade e lamentando pelos seus pecados, são muito felizes. E sua felicidade consiste em receber perdão, consolo e também a herança do reino dos céus. Somos felizes quando nossas relações estão harmonizadas. A felicidade consiste, também, numa correta relação com nós mesmos. Jesus disse que os mansos e os puros de coração são bem-aventurados. Uma pessoa mansa tem controle de si mesma. A palavra grega praus era usada para definir um animal domesticado. Ele tem força, mas usa esse poder para o bem, e não para o mal. Uma pessoa que não tem domínio próprio arruína sua própria existência, bem como a vida dos outros. Alguém feliz, igualmente, cuida da fonte de sua própria alma. Vela pela pureza do seu coração. A felicidade não está nas delícias do mundo. Claro, elas podem trazer muita satisfação e prazer, mas nenhuma felicidade verdadeira. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus aos seus discípulos, demonstra isso. De acordo com o mestre, havia um homem rico que tinha 2 filhos. Um belo dia, o mais novo pediu a parte que lhe cabia na herança para aventurar-se pelo mundo. O detalhe é que o pai poderia ter se recusado, já que não é normal alguém receber herança de um parente vivo. Mesmo assim, numa simbologia que se refere à liberdade que Deus nos outorgou para que fizéssemos nossas escolhas, aquele pai aqueceu e dividiu seus bens entre os filhos, embora certamente
a contragosto. Aquele jovem da parábola pensou que o mundo, com seu brilho e glamour, era o palco da verdadeira felicidade. Porém, passado um tempo, ele consumiu todos os seus recursos e acabou cuidando de porcos, trabalho humilhante para a época. Por fim, arrependido, volta para casa e é acolhido com misericórdia pelo Pai. A felicidade não está nas delícias do mundo. Alguém feliz cuida da fonte de sua própria alma, vela pela pureza do seu coração. Em terceiro lugar, a felicidade consiste numa correta relação com o próximo. Jesus aborda as 3 últimas bem-aventuranças, falando de nosso trato com o semelhante. De acordo com o Filho de Deus, felizes são os misericordiosos, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. A felicidade não está em explorar o próximo, mas em servi-lo. A felicidade não está em destruir o próximo ou cavar abismos para separar as pessoas, mas em construir pontes de reconciliação entre elas. A felicidade não está em sofrer ou impor sofrimento a alguém pela prática da injustiça, mas praticar a retidão e estar disposto a ser perseguido por essa causa. Assim, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, e os perseguidos por causa da justiça receberão a herança do reino dos céus. Haveria razões mais eloquentes para sermos felizes? É preciso, à luz do que foi exposto, perguntar: você é uma pessoa feliz? Você teria condições de colocar a sua fotografia na moldura das bem-aventuranças?